É, Tendo dito isso, eu vou entrar agora na parte da minha famigerada aulinha de 13 minutos. Vai ser a aula mais curta que eu vou dar na minha vida. E aí, se a Lara já puder jogar aí o negócio para a gente gravar para os irmãos que não puderam vir. Eu não sei se vocês lembram, para o Rafael e para o Diego, a gente tem frequentemente, né, pelo menos de 2 em 2 meses, essa comunhão aqui na igreja, com vistas a gente dar uma alinhada em algumas coisas e aperfeiçoar outras. Então a gente se encontra para poder falar um pouquinho sobre isso. Vocês depois vão receber o link dos 2 vídeos que a gente tem lá no YouTube falando sobre alguns assuntos, mas para o geral, só para a gente recapitular que nosso primeiro encontro, eu falei um pouquinho sobre o que nós construiremos como time sobre 3 perspectivas. A gente vai trabalhar na questão da perspectiva teológica, profética e artística. Então nós falamos um pouquinho da questão teológica, do porquê que a gente tem um time de música e não um ministério de louvor, por assim dizer, que é a nomenclatura mais usada. Isso não é um preconceito, isso não desabona ninguém, mas a gente tem o entendimento de que, apesar de não ter um ministério de louvor, porque a igreja é esse ministério, a gente tenta chamar de time de música para poder trazer um pouco mais de clareza sobre o que a gente está fazendo. Então, não tem problema nenhum com esse termo, mas a gente prefere usar time de músicos. E dentro dessa perspectiva teológica, a gente trouxe desde do profetismo bíblico do Antigo Testamento, onde eram convocados tangedores para poder proclamar ali aquele ambiente com o que o profeta começaria a profetizar, até a gente falou sobre, em algum momento, nós tocarmos na parte artística, ou seja, na parte técnica da coisa. A gente não pode desassociar. A música, ela não é só espiritual, a música, ela não tem só a ver com a nossa sensibilidade, como a gente vai conduzir, mas também tem a ver com a parte técnica. Então, ela é uma composição por inteiro. Então, a gente trata teológico, profético e artisticamente. Hoje, a gente vai falar de forma artística e exatamente por isso que a gente vai ser um pouco mais rápido, porque eu acho que vai dar tempo. Deixa eu só voltar aqui no meu slidezinho. Se eu estiver falando muito rápido, fiquem à vontade aí para me avisar, tá? E não foi não. Essa. Pronto. Então a gente vai falar um pouquinho sobre compreender a música. E o pessoal que fez Zangá comigo há 3 anos atrás, Zangá, para quem não sabe, era um projeto de desenvolvimento de ministros, pregadores e compositores, já está um pouquinho mais habituado, porque eu cheguei da parte dessa aula para eles. Então eu vou lendo, vocês vão me acompanhando e o milagre vai acontecer. Dá para ler o que está escrito lá em cima? Me dá? Só Jesus. Não sei, eu vou pegar aqui no meu esqueminha aqui. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender tecnicamente para a gente poder ajustar, porque muito do que a gente faz tem a ver com compreender o que a música precisa. Só que às vezes a gente não consegue compreender o que a música precisa, porque a gente às vezes não sabe o que é música. Então a gente não consegue assim discernir o que falta para ela, o que eu poderia dar para melhorar a música. Ou seja, quando nós falamos lá no nosso primeiro momento ali, a gente falou sobre generosidade no serviço, a gente falou o que eu posso dar para a banda para melhorar isso que está acontecendo. Como eu posso servir a banda? Então, primeiro a gente define o que é som. E os sons, eles são ondas produzidas pela vibração de um corpo qualquer, por meio de propagação de frequências regulares ou não, que são captadas pelos nossos ouvidos e interpretadas pelo nosso cérebro. Cada instrumento possui uma característica diferente, por isso são tocados de forma diferente. Os instrumentos podem ser dedilhados, percutidos, sacudidos, soprados ou produzidos por interferência sonora. O que eu estou dizendo com isso? É que cada instrumento ele tem sua peculiaridade, mas qualquer tipo de vibração emite som. A gente tem um ventilador ali, aquele do meio, que ele roda numa frequência que dá microfonia no som. Vocês acreditam nisso? É terrível, porque a gente pode corrigir o som, mas o ventilador não tem como corrigir a frequência. Por quê? É do material que ele foi feito, é da altura que ele está, é da propagação da hélice que está ali.
Então tem tudo isso que quando ele começa a girar na velocidade que ele está configurado ali, que deve ter mais de uma, ele começa a dar interferência no som, ele começa a dar microfonia. A gente fica assim, gente, aonde que é essa microfonia? É daquele ventilador lá. Até a gente descobrir que era o ventilador que estava dando isso, a gente demorou. Então, qualquer tipo de vibração, e pessoas que têm o ouvido absoluto, o que é alguém que tem o ouvido absoluto? É alguém que reconhece a imagem do som de qualquer forma. A gente tem dois tipos de pessoas com ouvidos absolutos, que ouvem isso aqui e conseguem saber que nota é essa aqui, porque aqui tem uma nota, ok? Conseguem saber disso, se eu estiver apertando uma tecla ali no teclado, ele vai saber pelo ouvido dele. Essas são as pessoas que têm ouvido absoluto. Mas não se engane, isso não é o melhor que alguém pode ter. Eu prefiro ter muito mais o ouvido relativo do que o absoluto. Porque a pessoa que tem ouvido absoluto, ela não tem preocupações com tons, semitons. Às vezes, frações de tons chamam a atenção. Alguém que tem um ouvido relativo, ele tem um ouvido que é movido por distâncias. Ou seja, eu sei que de dó para ré eu tenho um tom pelo meu ouvido que é relativo. Então, se eu estou tocando uma música, eu vou começar uma nota e eu sei que a música, pela sua melodia, vai estar me exigindo uma distância de nota maior ou menor. É aquela pessoa que toca assim, olha, a música está começando em dó. Aí ela ouve a música, ela sabe assim, essa nota que está seguindo o dó é menor ou é uma nota maior. Então, eu sei que agora é menor, então ela não está numa distância muito grande. Ela está de dó para lá menor e não de dó para mi menor, para trás, por exemplo, se fosse o caso. Por quê? Um ouvido relativo, ele se baseia em distância de notas e não necessariamente em notas de uma forma individual. Eu até postei um vídeo no Instagram do Olão, um tempo atrás, que tinha um cara fazendo esse exercício. Não sei se vocês viram esse vídeo, eu acho que eu mandei lá no grupo também de música. E o cara, ele estava brincando com a plateia, ele pulando no palco e reproduzindo notas. Enquanto ele se movia, as pessoas iam se movendo pela distância das notas. Porque, naturalmente, todo ser humano consegue reconhecer o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Fica muito mais fácil. Então, as pessoas elas começam a acompanhar pela distância. Enquanto ele estava pulando num lugar só, era dó. Quando ele pulou por um lado, as pessoas automaticamente falaram ré. Por quê? Está baseado na distância que aquele homem estava percorrendo para poder, com esse ouvido que é relativo, né, que trabalha com distância, conseguir compreender, e a gente consegue, não só com a experiência, mas desenvolver esse ouvido percorrendo distância. Tá bom? Então, isso é o som. Agora, o que é a música? A música é uma combinação de sons. Ou seja, um som é um som só. É uma coisa só. Ou sons. A música é uma composição de vários tipos de sons. Desde a sua melodia, a sua harmonia, até mesmo o seu ritmo. Tá? Então, desses elementos formais que um som pode ter dentro da música, eu queria falar desse instrumento para vocês entenderem algumas coisas. Não sei se eu vou conseguir fazer ali. Os elementos formais são características próprias que dão forma à música, percebidas pelos nossos ouvidos. São 5 os elementos formadores do som. E é articulando esses 5 elementos que se criam músicas. Quais são esses 5 elementos formais? É o timbre, a densidade, intensidade, altura e duração. Isso é o que vai ajudar a compor um tipo de música. O que é timbre? Timbre é a fonte sonora, ou ela pode ser também entendida como a imagem da música. É aquela coisa assim, se eu fizer isso aqui, vou deixar esse violão mais perto, que eu acho que eu vou usar mais do que eu deveria esse violão. Se eu fizer isso aqui, ó, sem a palheta, e perguntar, vocês está tudo escuro aqui, vocês não estão vendo nada, e eu fizer isso aqui, e perguntar qual é o instrumento que eu estou tocando, vocês vão dizer violão, porque vocês reconhecem que esse tipo de ressoar de notas é particular de um violão. Se eu sentar ali e tocar um piano, vocês vão assim, isso aqui é um piano. Por quê? É a mesma coisa também quando você está lá no... Inclusive, ó a zoação hoje. Hoje eu estava ensaiando o repertório de domingo, como eu falei para vocês. E aí eu costumo colocar a música para eu ouvir e tocar junto com ela. Porque aí eu resolvo a questão da dinâmica da música, a questão do tempo da música, para eu não ser mais acelerado ou mais lento que a música se propõe a ser, e acompanhando as partes dela, como ela está constituída. E aí estava tocando a música na televisão, Te Adorado, Fernandinho. Aí a minha esposa, que disse que não foi na zoeira,
Diz ela que não foi na zoeira. Ela falou assim, que você estava cantando essa música tão bem. Eu falei, eu não estava cantando a música. Era o senhor Fernando pequeno que estava cantando. Mas ela disse que não falou na zoeira, porque eu falei, está repreendido em nome de Jesus, mulher. Mas ela reconhece a minha voz, vocês reconhecem a minha voz quando eu estou falando. Isso é porque é particular do meu timbre. Pessoas às vezes têm vozes parecidas e tudo mais, mas essa é a ideia do timbre, é você reconhecer por uma fonte sonora, um tipo de vibração que vai dar identidade para aquele tipo de som, tá bom? A densidade tem a ver com sons simultâneos, como eu falei, o worship ele trabalha muito com isso. Você tem muita densidade, às vezes você ouve aquele ambiente carregado porque o cara está usando 3 tipos de pad, 2 pianos. A guitarra está com um delay, um reverb, um chorus, um shimmer, está tudo junto ali. Então você percebe muito som. Isso é densidade. É quão denso está por a quantidade de texturas e de camadas que um som está sendo reproduzido ao mesmo tempo. Então a gente vai ter, por exemplo, ao mesmo tempo tocando teclado, violão, às vezes a gente bota um segundo violão, baixo, bateria, e aí a gente fala assim, tem muito som no ambiente. Por quê? Porque essa é a densidade que esse ambiente tem. A gente tem a intensidade, e essa intensidade tem a ver com ser forte ou ser fraco. E a gente tem essa coisa de sensibilidade em saber que às vezes a gente tem que tocar um pouquinho mais leve, e tem hora que a gente tem que bater um pouco mais de força. Isso é sinalização de intensidade. A gente tem a altura, que não é volume, entenda isso, tá? Isso é importante. A altura não é volume, mais baixo ou mais alto. A altura tem a ver com ser mais grave ou mais agudo. São coisas diferentes. Ou melhor, ser mais grave no sentido de ter frequências mais altas, porém mais baixas, e ser agudo, ter frequências que chegam mais longe, mas são um pouco mais altas. Então, você tem, assim, ondas maiores, mas com essa vibração que não tem muito volume, e você tem, às vezes, ondas menores, mas que tem mais volume. Isso tem a ver com a altura. É igual você fala assim, olha, estou tocando a música lá, pô, essa música está muito baixa para mim. Eu não aumento o volume da música, eu aumento a tonalidade dela. Então, a altura tem a ver com tonalidade, tá? Enquanto intensidade tem a ver com forte e fraco, que dá mais essa questão da altura, tá bom? E a gente tem a questão da duração, de ser um som mais curto, mais longo, 4 tempos, 2 tempos, e isso tem uma variação muito grande, faz parte desse elemento formal. Alguma dúvida, queridos, até aqui? Uma coisa? Certinho? Bom? Então tá. Então eu vou passar tudo isso aqui, vocês vão ter acesso a todos esses PDFs para vocês lerem em casa, porque se tem uma coisa que eu tenho certeza nessa vida, que Jesus vai voltar, isso eu tenho certeza, independente se eu vou estar morto ou estar vivo. E a outra é que vocês vão ler esse PDF aqui. Isso eu tenho certeza. Então, estou especificando ali cada elemento formal para vocês, e eu vou falar aqui, entrar na estrutura da música, que já era um outro ponto. Então, a gente precisa entender que toda música ela é composta por harmonia, melodia, ritmo, e tem a letra, que é a parte da poesia, que a gente não vai entrar agora. Dentro dessa estrutura de harmonia, melodia e ritmo, a gente vai entender o que é cada coisa, tá? Por mais que isso esteja sendo básico para alguns de vocês, queridos, é importante que, principalmente as pessoas que nunca tiveram contato com o instrumento, que não sabem tocar, entendam isso também, tá? Porque faz muita diferença você entender toda essa composição, porque músicos cantam ou tocam, mas são músicos do mesmo jeito. Primeira coisa é que a harmonia, ela é a combinação dos sons ouvidos simultaneamente. É o agrupamento agradável de sons ou não, sendo definida ou indefinida. No nosso caso, às vezes, é muito mais indefinida do que definida. Então, eu vou fazer aqui um Silvio Santos. Não, né? Não, acho que eu vou tentar só dar uma ressoada aqui só. O pedestal humano, conheço, hein? Então, a harmonia é isso. É os acordes da música. Aqui eu estou tocando os acordes, correto? Aqui eu estou ressoando um monte de nota ao mesmo tempo. Isso é a harmonia da música. Então, qual é a harmonia da música que às vezes a gente toca? São 4 notas. Então, é Dó, Sol, Lá menor e Fá. Essa é a parte da harmonia da música. Pode ser mais complexa, pode ser mais simples, pode gerar estranheza, pode ser agradável, mas ela continua sendo a harmonia da mesma forma. A parte da melodia é a parte cantada da música, ou a parte solada da música,
porque a maioria dos instrumentos, tipo Marcão, que toca sopra, é o mais usado. Então a gente vai estar lá, sei lá. Essa é a parte cantada, solada, então isso é a melodia. Obrigado, Lindão. Então, enquanto a harmonia são notas tocadas simultaneamente, porque como vocês viram, eu toquei todas as 6 cordas do violão. Então, tinham 6 notas ali sendo formadas ao mesmo tempo, e isso são os acordes que formam a harmonia da música. Ou seja, a harmonia é a construção de acordes que ela vai ter. Enquanto a melodia é a sequência de notas. A harmonia você toca tudo junto, melodia, para simplificar, é uma nota depois a outra, dando a ideia de como é a música ou tendo o solo da música, né? Então, a sequência de sons em intervalos regulares. A melodia, normalmente, é a parte mais destacada da música, é a parte que fica a cargo do cantor ou de um instrumento como sax ou de um solo de guitarra. Sempre que ouvir um solo, notas tocadas sucessivamente, você estará ouvindo uma melodia. Entenderam isso, pessoal? Diferença de harmonia, melodia, tranquilo, certo? E a gente tem essa parte do ritmo também, que é o que age em função da duração do som. É a definição de quanto tempo cada parte da melodia continuará à tona. Então, se você perceber que na parte, a gente tem aqui uma coisa chamada métrica, tá? Isso aqui é muito importante para quem compõe ou para quem traduz música, métrica. Por exemplo, se você está lá cantando o hino nacional, você está lá ouvindo nas margens plácidas, você tem ali uma quantidade de marcações. Dan, 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 dan. Você vai ver que esse plá, ele demora mais tempo. Então, ele tem uma duração de nota ali um pouco maior. Isso é parte da métrica da música, né? Então, se você tem ali o plá, que é mais longo, e o si das, que é mais curto, apesar de ser mais palavras, a gente entende que isso é o ritmo da música. Ou, quando a gente fala de métrica, a gente está lá traduzindo uma música, a gente tem uma frase gigante e a gente tem uma tradução muito pequena, ou vice-versa. A gente tem que adequar essa frase pequena ao tempo de duração longo, que continue rimando, né? Então, isso faz parte da métrica, que em outro momento a gente fala, mas o importante aqui é a gente entender duração de sons. Sons que ficam tan, ou sons que ficam tan, 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 porque isso são durações, são marcações para dentro daquele tempo da música. Beleza? Entendido? Certinho, gente? Então tá. E aí, tá tudo muito rápido hoje, eu estou ficando meio nervoso aqui. A gente fala de arranjo musical e agora para acabar o esquema aqui, que eu também não vou conseguir falar ponto a ponto com vocês, tá? Então, sempre que nós falamos de estrutura, estamos nos referindo ao que dá sustentação a um corpo, como o nosso próprio esqueleto, ou a organização das partes que constituem algo. Uma canção também possui uma estrutura, e as partes mais usuais são, e aí está as partes da música: introdução, estrofe ou verso, como alguns preferem usar, pré-refrão, refrão ou coro, interlúdio ou solo, ponte, coda ou final. Por que é muito importante a gente entender as partes das músicas? Porque a gente entendendo as partes da música, a gente vai entender qual é a função dessas músicas. Eu vou generalizar aqui, tá, para vocês entenderem. Eu vou generalizar, por quê? Porque a gente entende que dentro de uma estrutura da música pode faltar refrão, mas não pode faltar estrofe. Porém, no nosso caso, a gente sabe que algumas músicas só tem refrão. A gente ouve músicas que só tem refrão e ponte, não tem estrofe. Não tem nada sendo contado ali, é só a ideia da chapação. E, mais uma vez, eu não uso isso como demérito, tá? Isso é para a gente analisar o nosso contexto. Então, algumas músicas que a gente canta não tem estrutura. São músicas assim, direto ao ponto. Começa baixa, daqui a pouco joga uma oitava acima e o pau cantou e a gente vai quebrar. Quando a gente entende a estrutura da música por um todo e a gente opta por fazer isso, a gente não está sendo desleal, não é por falta de conhecimento, é por opção. O que eu não faço tendo conhecimento, eu faço por opção. O que eu faço não tendo conhecimento, eu faço por ignorância. São coisas diferentes, tá? Então tem pessoas que não têm conhecimento, sim, às vezes está lá orando em casa e faz uma música lá e grava e faz o maior sucesso. Não tem problema nenhum com isso. Mas é importante que a gente conheça tudo
E se a gente quer fazer uma música só para o refrão, a gente faz só refrão, mas é porque a gente decidiu fazer só refrão. Tá tudo certo. Então não é um problema isso, mas a ideia aqui é que vocês conheçam tudo, tá? Então a gente tem a introdução, que é a primeira parte da música, é como a gente apresenta a música. E hoje os estudos dentro da aula, da parte fonográfica, tem sido feito de maneira que, pela introdução da música, você já seja pego. Porque se em 5 segundos a música não te pegar, você troca ela. Verdade ou não é? Isso é bom porque dá identidade para a música, mas é ruim porque às vezes a gente fica muito focado na questão assim, vamos fazer uma introdução incrível. Quando você chega na música, a música... E como a gente ouve músicas assim, né? Você vê aquela introdução maravilhosa, mas quando você chega na música, tem nada a ver com introdução às vezes, fica bem perdido. Mas uma coisa que a gente tem muita certeza, que eu não vou pegar o violão de novo para não dar trabalho para ninguém, mas se a gente ouvir um dum, 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 qualquer lugar que você esteja, se você ouvir dum, 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 você já sabe que isso é qual música. Você sabe que é Preciso de Ti. Qualquer lugar que você tocar esse, dependendo assim, da pessoa ser mais nova, talvez não conhecer uma música mais antiga, mas pelo início da música, a gente já identifica, porque aquela música tem uma identidade. A gente sabe que é aquela música. Não é uma coisa que está assim, perdida e a gente vai ter que encontrar ali. A gente reconhece pela introdução. Então, músicas com essa identidade são facilmente reconhecidas. E a gente também tem a opção, às vezes, de não ter uma introdução, por exemplo, instrumental. A gente tem recursos, por exemplo, como no worship, a gente usa só o pad. A gente abre com o pad e daqui a pouco vem um violão dedilhando, vem alguma coisinha assim, um teclado marcando. Mas a gente tem opções também de vocalize. A gente pode fazer uma vocalização. A gente pode começar com... que eu até tentei fazer um domingo desse, muito frustrado. Eu falei assim, vamos fazer... Quem lembrou, lembrou. Falei, vamos fazer uma abertura de voz aqui, fazer uma coisa bonita. Não deu, mas tudo bem. Eu nem lembro qual era a música mais, deixa quieto. Exatamente. Quem? Nem falo nada. O pessoal pagando R$200 numa aula de canto. Eu vou dar aula de canto, vou dar aula de piano, pessoal. Vou cobrar 190 para ser mais barato. Mas a gente tem esses recursos, né? Tudo é recurso, é ferramenta para a gente usar. E eu gosto muito de ser criativo. Eu gosto também isso muito no Davi, que o Davi é muito criativo. O Davi ele tem uma mente, sim. Gosto também disso no Mateus. O Mateus ele é um tecnológico, então ele usa recursos assim que eu acho que para batera, para a parte percussiva, eu acho que é bacana. Eu acho que a gente tem coisas para dar. E vocês veem, às vezes, não sei se vocês reparam nisso, né? Porque talvez não reparem também, mas existe muito um esforço da nossa parte em tentar dar qualidade para a música, dela ficar bonita, dela ficar audível de uma maneira agradável, assim, que às vezes fuge um pouco do comum, assim, mas que seja algo que seja bacana, algo que traga, né? Promova ali o ambiente. Então, às vezes, a gente tenta esticar esses limites da criatividade, né? De não só reproduzir aquilo que a gente ouviu, mas tentar ampliar um pouquinho mais ali a coisa. Então, a gente faz um solo diferente da música, a gente tenta propor alguma coisa, um arranjo um pouco dentro da nossa identidade e tudo mais. A estrofe e o verso, se a gente estivesse falando assim, de músicas de uma maneira generalizada, tá? É disso que eu estou falando, não estou falando dessas coisas mais específicas, não. A estrofe e o verso são as partes onde a gente começa a contar a nossa ideia. Mesmo que não seja uma música que conta uma história, mas é onde a gente começa a apresentar a ideia de onde a gente quer chegar, do que a gente está querendo construir com aquela música. Então, às vezes, eu estou em casa e eu tenho uma ideia, e eu coloco só o título da ideia. Por quê? Porque eu vou construir alguma coisa com base naquela ideia que eu tive. Vou chegar lá no refrão daqui a pouco, mas a gente vai chegar lá no refrão respondendo aquilo que eu estou querendo dizer no começo da música. Então, ela é estruturada, esses versos ou essa estrofe, de forma que a gente comece a apresentar a música para as pessoas no que se refere à poesia dela. Outro motivo de ser importante a gente explicar isso, porque às vezes eu tô dirigindo a banda ali no ensaio. No culto não dá para dirigir a banda com o microfone aberto, a não ser que a gente tivesse um talkback. Talkback é um microfone que se fala e só
a banda ouve e a igreja não. No ensaio, a gente às vezes direciona assim, volta para o começo, vai na estrofe. E o pessoal, quando eu falo às vezes estrofe 1, estrofe 2, o pessoal não sabe para onde que vai. Então é importante a gente entender que é essa primeira parte da música, que tem às vezes 4 frases ali, que tem, ou às vezes tem 2 estrofes, tem 4 na primeira estrofe, 4 na segunda estrofe, porque tem que caber dentro do tempo da música, né? Então isso é importante, são esses primeiros estrofes, né? A gente tem, por exemplo, às vezes hinos da harpa que só tem estrofe, não sei se vocês lembram, se é da época de vocês, mas eram músicas que não tinham refrão, era só estrofe, 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 estrofe. Ou às vezes era estrofe, refrão, estrofe, refrão, estrofe, refrão, estrofe, refrão. Por quê? Porque a gente tem ali dentro daquele que compôs a música, essa ideia de que o refrão, ele precisa sempre ser lembrado ao meio da música, então você vai e volta, e assim você reforça a ideia do refrão e dá sentido para as estrofes, vai ficando mais clara, sendo apresentada dessa forma. O pré-refrão é exatamente como a ideia propõe, é ser antes do refrão. Mas como que é ser antes do refrão? É conectar a estrofe ao refrão. Vocês vão perceber que algumas melodias, elas são muito quebradas. Então, a melodia ela está percorrendo uma certa altura da música, está bem baixa lá, e de repente, você entra no refrão, o refrão está muito alto. Às vezes não dá para sair dessa parte baixa para essa parte alta. Então, o que a gente faz? A gente coloca um refrão ali no meio. Um pré-refrão. E esse pré-refrão, ele vai conseguir conectar uma parte da música, que é a estrofe, a outra parte da música, que é o refrão. Então, normalmente, nesse pré-refrão, a gente está preparando não só quem ouve, mas preparando a banda na dinâmica da música para poder ir para um lugar mais forte. Por quê? O refrão é a parte mais forte da música. Quando você não tem uma ponte ali bem trabalhada, o refrão é a parte que alguns chamam de coro exatamente por essa ideia de que todo mundo vai cantar junto. Por isso que às vezes não vale a pena a gente colocar músicas muito altas no louvor. Por quê? Porque às vezes a igreja não vai conseguir cantar porque a música está numa altura muito grande. Ou seja, é inacessível para quem canta com microfone, que dirá para a igreja que está sem microfone, sem nada. Às vezes, tá? Isso também não é uma regra. Então a gente entende que essa parte do coro é a parte que todo mundo vai conseguir cantar junto. E que não só vai conseguir cantar junto, mas vai conseguir se expressar. Que às vezes na estrofe, como você tem ali um andamento um pouco mais tranquilo, a música está sendo apresentada, você não vê às vezes muita expressão, mas no refrão é a hora que o pessoal vai com tudo, que joga tudo. E é exatamente entendendo o que é refrão que a gente precisa saber que no refrão a gente tem que dar dinâmica para a música. Se a gente não der dinâmica para o refrão, a música fica morta, porque ela fica extremamente linear. Você tem uma estrofe que segue linear, você tem um pré-refrão que segue linear, você tem um refrão que segue linear. A música está morta. A não ser que seja uma música que seja, a ideia dela seja ser assim, tipo, sei lá, tipo ABBA. A ABBA é uma música que se propõe ser assim, ela vai começar assim: és mais real que o chão que eu piso, ABBA, eu pertenço a ti. Você vai direto. A intensidade dessa música, ela está nos vocais, ela não está nem na banda, porque a banda, parte harmônica dela permanece linear ali o tempo todo. Agora, quando você tem vozes, quando você tem ali as pessoas cantando ABBA, eu pertenço a ti, e o coração delas vai junto, aí você dá uma intensidade muito grande para a música. Então a gente entende que tem músicas que a intensidade está na voz, a intensidade está no coro. Então não precisa muito de instrumento, tipo Quebra o Meu Vaso também. Quebra o Meu Vaso é uma música que, por mais que esteja lá, tem um final lá que às vezes é mais pegado, até chegar nesse final, a intensidade, a entrega das pessoas está em cantar aquela música de uma maneira linear, porque ela é feita para isso, então está na voz, está muito mais na voz do que na banda em si. Mas, no geral, o refrão é essa parte que chama todo mundo para cantar junto, que é estruturada para que a gente consiga. Tem músicas que, às vezes, a gente não consegue nem sair do refrão. Tipo a música da ceia, que a gente canta toda a ceia. Não dá para sair do refrão. O dia que a gente conseguir sair do refrão dessa música, do fazemos isso em sua memória, é capaz da igreja até estranhar. Por quê? Porque o pessoal só quer o refrão ali da música, é o que tá bom ali. Oi? Não entendi, perdão. Não dá para cantar. O dia a gente vai chegar. Então. Mas ela existe. ela existe. É só não tá cantada. Vamos ver, né? Vamos ver se
Inclusive é uma coisa, né, que a gente quer muito trabalhar, a questão autoral, né, a gente quer pegar as nossas músicas, trazer para cantar. O Júnior, esse tempo atrás, até pediu, né, para cantar uma música minha, que eu há muito tempo não canto. Mas é difícil, por quê? Porque a gente não está conseguindo ver esse tempo na igreja. A gente não está vendo essa abertura na igreja para poder ser um pouco mais livre nesse sentido, de trazer coisas autorais. A gente ainda está tendo que fazer aquela coisa ali acessível, né? E a gente também não vê esse empenho da banda em si, de pegar, fazer, vir ensaiar. A gente começou muito bem com os ensaios, daqui a pouco os ensaios foram sumindo da semana. Então, vamos ter que voltar a ter o danado dos ensaios, principalmente para os times da quinta-feira. Para o domingo, como a gente está tendo uma banda só, fica mais fácil. Mas para as quintas-feiras a gente vai precisar aí dar uma esticada nesses ensaios aí. Os últimos 2 precisei cancelar. E não foi por culpa minha, mas independente disso, a gente precisa ter ensaio sim, para a galera se desenvolver, crescer, pegar mais prática. A gente tem a parte do interlúdio, e a gente chama interlúdio, queridos, tem gente que chama de reintrodução, que é a parte instrumental que vai levar para a ponte ou que vai fazer voltar para o refrão. Então, as músicas mais antigas, elas tinham um instrumental ali no meio, né? Um instrumental, às vezes, assim, bem trabalhado, bastante arpejo de guitarra, uma pegada ali bem bacana. O que a gente não tem muito hoje, a gente tem uma subidinha para poder jogar lá para a ponte. Então, a gente vai dando essa subida assim para poder fechar a ponte, mas esse interlúdio ou esse solo que tinha, dava uma ajudada também nesse sentido. É uma coisa que a gente não tem visto mais nas músicas produzidas ultimamente, mas não deixa de ser algo que a gente pode usar. E a gente tem a ponte. A ponte ela vai nos levar para um lugar, né? Confere? Por vezes, essa ponte, ela foge um pouquinho da dinâmica e da melodia de todo o restante da música. Ela propõe algo novo para a música, né? O que eu quero dizer com isso? Que às vezes você está ali com estrofe, o refrão sendo muito cantado, aí você pega uma ponte que é um pouco diferente. Por quê? Porque a gente não vai enjoar da música. A gente vai ter um elemento novo sendo lançado ali. Um exemplo disso. Sabe por que a gente não enjoa da maioria das músicas do Morada, por exemplo? Porque ela é uma música muito grande. Ela é extremamente acessível, mas ela é grande. Então você vê uma parte do Soltou as Santo que o Davi estava cantando aqui. Tudo está preparado aqui. Você está tendo uma apresentação da música ali. A casa e o meu coração também, não sei o que lá. Tu és o único. Aí daqui a pouco você chega assim, ó, todos os versos e canções. Você já mudou a melodia. Você mudou também a harmonia. Que eu consegui cantar todas. Está preparando ali já. Aí daqui a pouco você vem, teu é o reino e a glória, já é outra parte, é outra melodia, está dentro, está preparando ainda para o refrão, mas você já vê uma outra melodia aparecendo ali, uma outra harmonia aparecendo ali, para você chegar no refrão. Então você vê partes da música, você não enjoa porque ela tem mudanças dentro dela, você não vê aquela coisa o tempo todo a mesma coisa, mesmo. Então, de uma certa forma, as músicas que a gente ouvia antigamente, como elas tinham partes bem definidas, a gente não enjoava tanto da música. E aqui eu volto a dizer, a gente está falando da parte técnica, tá? Eu não estou considerando a parte profética da música aqui, estou considerando a parte técnica. Por quê? Porque a gente já teve cultos aqui que foram incríveis com uma música só o culto todo, tá? Não estou dizendo que isso não deva ser feito. Se o Senhor te der uma direção para isso, Ele não vai dar uma direção só para você. Ele vai preparar o coração da igreja para isso. Agora, se você receber uma direção e só você está ali queimando e a igreja não está entendendo nada, vamos reavaliar. Porque ou a igreja não está entendendo porque não está ouvindo, ou ela não está entendendo porque não tem nada a ver. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade de olhar para a igreja nesses momentos. Tá? Mas são, assim, para a gente entender que são essas partes bem definidas. Às vezes a ponte destoa um pouco para poder dar mais uma coisa para essa música. Tá? A gente também tem Tudo Sobre Você, né, que é uma música que tem bastante parte, assim, ela é muito bem produzida, né, ela é muito bem organizada, essa música, no que se refere à técnica dela. E a gente tem a coda, né, o final da música, que às vezes a gente tem aquela coisa do fade out, né, que a música vai sumindo aos pouquinhos, que era muito típico de fita cassete, né, e CD que a gente tinha antigamente, que a música ia esmaecendo, né, ela ia sumindo aos poucos, só ia cantando e a música ia sumindo, porque não tinha uma forma de finalizar. Não se preocupem com isso, porque a gente não tem forma nenhuma de finalizar a música aqui. Então,
Eu só estou explicando para vocês saberem que a música ela vai acabar às vezes do nada, mas não tem muito preparo. Cada um termina de uma forma que existe, entendeu? Porém, às vezes não, quase sempre no susto. Mas é importante porque principalmente quando a gente for, se a gente algum dia gravar alguma coisa, a gente precisa ter uma forma de fechar. A não ser que a gente grave igual um pessoal que às vezes vai para o estúdio, que vai queimar lá e grava e depois bota para a gente ouvir. Mas quando não é o caso, a gente precisa de um fechamento da música, uma finalização, seja com solo, seja com essa coisa da música esmaecendo, seja com um vocalize, seja de qualquer forma, seja com a bateria. Segura aqui no final e vai dizer que acabou. Porque se não fizer isso aqui para segurar, a gente não sabe se acabou, que vai embora o resto da vida. Mas uma coisa assim, tá no PDF, tá explicado cada parte da música. Eu sugiro não, leiam, por favor, tá? Tá explicando cada parte. É o quê? Tá explicando cada parte, mas o mais importante de tudo que eu vou falar, por favor, não. Medley Worship não dá, de verdade. Esse daí não dá. A gente emendar 5 músicas uma atrás da outra, que às vezes parece a mesma música, é ruim. A música fica lá no alto o tempo todo, pá, e sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Não precisa. Misericórdia. Jesus do céu, fica muito exaustivo, a igreja dá uma cansada, perde aquela coisa da acessibilidade para o pó. Não, às vezes não tem nem conexão. Não, e se você for olhar hoje lá no YouTube, tem assim, ó, é tudo sobre você, ser mudado, Deus, tu és Deus para sempre. Aí tá tudo assim, mais. Por quê? Porque se perdeu a criatividade para desenvolver uma música. Então, o que você não tem de criatividade, você compensa com botando uma música atrás da outra. O que você não tem, às vezes, de palavras, às vezes, para ministrar, você compensa com misturando um monte de coisa. Por quê? É muito mais, assim, vai dar mais certo no quesito chapação se você manter a música o tempo todo lá no alto. Ouvir as pessoas vai ficar cansadas, mas elas vão estar lá no alto o tempo todo. Por quê? Você não tem um trabalho dinâmico, você não tem uma música que começa estrofe, pré-refrão, refrão, estrofe, volta, refrão de novo aqui e uma ponte que deixa a música mais alta ainda. Você não tem dinâmicas na música, você tem uma música linear que está aqui no alto o tempo todo. O tempo todo ela está no alto. Então, isso às vezes, para o ouvido, você vai ter aquela sensação de não, o pau está quebrando. Mas eu acho que isso não é saudável, eu acho que não é o ideal, mas praticável. De maneira nenhuma eu vou dizer que isso é errado, mas se puder evitar, eu acho que é melhor, né? Acho que é mais saudável no quesito de construção. Queridos, por hoje é só. Infelizmente, nosso horário é apertado como sempre.